A partir do momento que Jesus nos dá orientações sobre como devemos nos portar, onde devemos ir, como devemos agir, o fato de agirmos como ovelha no meio de lobos, sermos inocentes como as pombas, prudentes como as serpentes, ele nos dá alguns avisos, que é, vocês agindo assim, por mais que vocês sejam puros e carreguem o amor dentro de si, alguns cuidados vocês têm que tomar. Como ele diz em Mateus 10, capítulo 10, dos versículos 17 a 23. Porque ele diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por causa de Jesus, os discípulos serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Quando os prenderem, não se preocupem quanto aos que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos, fujam para outro lugar. Não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então o que Jesus nos diz? Ele já nos alerta. Você quer me seguir? Você tem certeza que é isso? Olha, não vai ser fácil. Então eu já te aviso que por mais que você carregue o amor dentro de si, você sendo bem recebido ou não sendo bem recebido numa cidade, numa casa, em algum momento vai acontecer dos homens te entregarem aos tribunais. De você ser preso apenas pelo fato de pregar a palavra de Cristo. Não estou falando de qualquer outro fato. Não estou falando de atos políticos, por exemplo. É sobre pregar a palavra de Cristo. E isso acontece de discípulos serem levados à presença de governadores, como aconteceu com Paulo, que foi levado até Roma, né, para falar com o imperador, para que exista o testemunho de Jesus perante essas autoridades terrenas e aos gentios, como Paulo escreve. Né? Então, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia. É Jesus Cristo que nos guia quanto ao que devemos dizer. Então não devemos nos preocupar. Mas fique alertado que por termos amor a Jesus, por termos a proposta em nós de morrer para o mundo e viver para o Evangelho, nem todo mundo vai aceitar muito bem. Pode acontecer de um irmão entregar a morte a outro irmão, o pai entregar o filho se rebelar contra o pai e o matar. Quantas famílias a gente vê hoje brigando? Pais que expulsam os filhos pelos mais diversos motivos. Jesus está dizendo, antes de tudo, por causa do nome dele isso aconteceu. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ele não está falando de você só professar uma crença, eu creio em Jesus. Mas a partir do momento que eu morro para o mundo, que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo, que eu falo sobre santificação, arrependimento de pecados, não ajuntem riquezas onde a traça corrói. Antes ajuntem tesouros no céu. Compartilhe o que você tem com os irmãos. Nem todo mundo escuta isso com bons ouvidos. E você passa a ser odiado, porque a palavra de Cristo ela confronta diretamente o egoísmo que habita no coração do ser humano. Entende? Então, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, independente das perseguições, do ódio contra você, persevere até o fim, porque a coroa de salvação é tua. Tu manteve a fé em Jesus até o final. E quando forem perseguidos, se existe a oportunidade, fuja para outro lugar. Não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, até que Jesus retorne. E essa é a nossa esperança.